Sabe aquele dia que não deu certo aquela... Que não é muito legal. É aquele dia que aquela avaliação que a gente fez, por mais que a gente tenha se esforçado, ou a gente não estava num dia bem legal e não conseguiu alcançar a média, não conseguiu alcançar o que foi preciso. Então, é para esse momento que temos a aula de hoje, né? Aula de revisão para recuperação. Vou contar um segredo para vocês aqui. Tá? Eu não sou mal, não sou. Mal. Dizem as más línguas que eu era bem chato, mas mal não. Mas sabe uma coisa que eu fazia na recuperação? Porque assim, quando a gente trabalha na escola, né, no formato regular, né, que não é por módulo, daí a recuperação sempre fica para dezembro, né? No conselho de classe... Antigamente, né? Porque hoje em dia a recuperação é paralela, né? Isso, já tem aquela... Mas mesmo assim tem aluno que não passa. Exame final, né? O exame final... Aí eu pedia para a direção da escola para deixar a matemática por último, alegando assim, não, porque aí eles podem estudar para as outras e depois ficar despreocupados só com a matemática. E aí, geralmente, a minha prova de recuperação era no dia 29 de dezembro. Nossa, que professor... Nada legal, mal, né? Nada mal. Né? Legal, muito legal. Mas a alegação era justa, né? Para eles poderem resolver as outras com tranquilidade. Vamos lá, então. Em dia de avaliação, a gente vai revisar a parte para a recuperação. Vamos revisar 4 aulas, fazer alguns exemplos para dar aquela complementada, né? Mas fiquem atentos aos detalhes e, claro, não é por isso que as demais aulas não possam ser contempladas na avaliação, tá bom? Vamos junto, então? Aula de número 40. Vamos rever a parte da unidade 2 de revisão geral. Vamos lá, a gente vai rever a função afim na sua parte 3, onde a gente vê casos particulares, estudo do sinal, e a função quadrática também na parte 3, o estudo da parábola. Também vamos falar sobre função modular na sua segunda parte. Nessa função modular, nós vamos calcular também o valor numérico e vamos trabalhar a questão do gráfico e também vamos trabalhar a questão da função exponencial na sua segunda parte também, trabalhando o valor numérico e resolvendo algumas equações exponenciais. Beleza, então vamos lá na aula de número 20, onde a gente viu a parte 1 de função afim. Na verdade, não é a parte 1, né? Com certeza deve ser a 2 ou 3, não lembro bem agora, mas porque casos particulares, estudo do sinal... Acho que é a função parte 3. Já era mais na frente, tá bom? Equívoco aqui, não tem problema. Os casos particulares da função afim, ela pode ser constante? Quando o A for 0... Ela pode ser linear quando o B for 0 e o A for diferente de 0, qualquer número real. E ela pode ser identidade. Aí a identidade é uma particularidade da função linear. Qual é a particularidade? A particularidade é que ela tem o A igual a 1. Então, olha só o detalhe, que coisa legal. Olha que coisa legal. A função identidade, ela tem uma particularidade com a função linear, que é a questão do A. Tá? Na identidade, esse A, que é diferente de 0, vai ser igual a 1. Então, você guarda isso e não vai ter problema nenhum. Beleza? Então, tá aí. Essa é a parte 3 de função linear. E no estudo do sinal a gente viu 4 passos, né? Mas a melhor parte de tudo isso é a gente, além da teoria, praticar. Então vamos, na hora de recuperar, fazer já o estudo do sinal na prática, né? Como é que é? Observe o estudo do sinal da função abaixo e marque a alternativa correta. Então aqui já foi feito o estudo do sinal e a gente vai fazer essa análise. Essa função, ela é crescente? Não, porque, né, a reta tem uma inclinação que, se nós tivéssemos ali o eixo Y, estaria no segundo e no quarto quadrante. Então, a crescente, ela vem nesse sentido aqui. Isso, né? mesmo. Então, não é crescente. Não é crescente. O coeficiente A é positivo? Não, né? Porque o A positivo, maior que 0, me origina uma função crescente. O A negativo, menor que 0, é uma função decrescente, né? Então, o A não é positivo. A raiz da função é 5? Não, tá lá, o menos 5. Menos 5, né? Quem me dá a raiz da função é onde está cortando aqui o meu eixo, né? Isso. Então, também não. Não. Vamos lá na D. A função é positiva para os valores x igual a menos 5? Não, porque quando x for igual a menos 5, nós temos a raiz da função. A raiz, né? Que é o 0. Ah, então não serve. E função negativa para os valores menores que 5?
Maiores que 5? Sim, olha lá, Sim, maiores que 5, ela é abaixo negativa. do eixo X aqui, ó, negativo. Então, a letra correta, a marca alternativa correta é a letra E. Beleza? Beleza. Aqui tem uns detalhes já, né? A gente fez a análise, mas estava toda ela especificada aqui. Essa função é decrescente, com isso o coeficiente A é negativo, a raiz dela é -5 e ela é positiva para valores menores que -5 e não maiores. Ou seja, só a letra E que é correta. E o legal é essa justificativa todinha, porque você pode verificar por que não é. Apesar de que nós falamos tudo, explicamos bonitinho, direitinho para vocês. Isso mesmo. Relembrando agora a aula 24, a gente vai para o estudo da parábola. Vamos lembrar? Bom, vamos lá. Nós sabemos que para analisar a parábola, nós temos que, além de saber se a função é crescente ou decrescente, nós precisamos entender a quantidade de raízes que essa parábola vai ter. Então, essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo. Para cima quando o ar for positivo, para baixo quando o ar for negativo. Ela pode ter duas raízes quando o delta for maior do que zero. Ela pode ter, e aí um ponto interessante, tá? Quando ela tem duas raízes, ela toca no eixo X duas vezes. Independente da concavidade ser para cima ou para baixo, Isso. toca o eixo X duas vezes. E quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz, ou seja, só toca no eixo X uma vez. E aí vai lembrando da paródia, né? Delta positivo, X não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Então vai lembrando aí que dá tudo certo. E se o delta for menor do que zero, não toca no eixo X. Não toca, não esquece. Muito bem, ainda falando da função quadrática, existem alguns detalhes aí que fazem a gente perceber algumas situações, né? Tipo, o coeficiente A, quem é o A? O A é aquele que indica a concavidade. Isso. Se é para cima ou se é para baixo. baixo. Carinha feliz ou carinha triste. E o valor do B? Esse valor do B, ele indica, né, para onde segue a inclinação da parábola depois que passa pelo eixo Y. Se ele vai para baixo ou se ele vai para cima. Então, o valor do B é que tem essa indicação no gráfico. Geralmente, ele é o mais confuso de se encontrar, mas nós mostramos para você o seguinte, é só você observar o vértice, a partir do vértice ou antes do vértice. Ele está indo em rumo do vértice ou está fugindo do vértice? Isso, aí você já tá sabe. Vindo, né? Ou tá indo, Isso, né? beleza. E o C? O C indica o ponto exatamente que toca o eixo Y. Então, tocou no eixo Y, é o nosso C. Hora de recuperar, vamos a alguma dúvida, verificar se você tenha, vamos explicar agora. Questão de número 2. Das alternativas a seguir, qual é aquela que representa a concavidade e o número de raízes da parábola gerada pela função a seguir? Primeira coisa, a gente já olha o valor do A. O A é negativo, é menor do que zero. Então já sabemos que essa parábola tem concavidade para baixo. Isso, concavidade para baixo, Já a gente podemos já vai jogar fora duas anular, alternativas. né? A letra D e a letra E. Não serve como beleza. resposta. Agora a gente vai analisar o quê? O delta. O delta, porque está perguntando se tem duas raízes reais, iguais. Aí a gente vai cair nessa revisãozinha aqui, ó, do delta aqui, ó, né? Essa aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o valor de delta ali, vamos analisar. Acho que tem até um espacinho aqui, né? Olha lá. Então aqui a gente já sabe o A negativo, menor que zero, concavidade para baixo, já está resolvido aqui já. Ah, tá resolvido, Olha, tá que mais maravilha. fácil do que eu imaginava. Então, B ao quadrado, delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá, quem é o B? 6. Seis. Quem é o A? Menos 3. Quem é o C? 3. Fazendo as operações necessárias, o nosso delta deu 72. Então, o delta positivo, ou seja, Maior do que zero. duas raízes reais diferentes. distintas. Então, a resposta correta, Letra B. letra B. Concavidade para baixo e duas raízes reais e distintas. E aí alguém pensa e pergunta, professor, mas o delta não tem raiz quadrada exata. Ele não quer saber as raízes. Ele só quis saber o seguinte, quantas raízes eu posso encontrar? Duas. Se vai ser um número exato ou não, é outra situação.
E aí, distintas é o mesmo que diferente, tá, gente? São sinônimos, né? Sinônimos, né? Tá vendo? Eu aprendi sinônimos e antônimos. Bora ver então agora na aula 27, a gente foi lá na função modular. A gente estudou a função, o seu valor numérico, inclusive também o seu gráfico. Vamos relembrar aí. Na função modular, nós começamos lembrando o que é módulo. E aprendemos que o módulo é o valor absoluto. É quando eu olho para o número e verifico o seu distanciamento em relação ao zero, que é o nosso ponto de origem. Então, o módulo é a distância do número em relação ao zero. De maneira mais prática, mais assim, didática, é o número sem sinal nenhum. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de 10 é 10. Então, se for positivo, se for negativo, eu vou trabalhar com esse módulo. Já na aplicação da função ou da equação, nós vamos ter, né, duas determinações. Uma determinação para um valor de x positivo ou zero, ou uma determinação para um valor de x negativo. E é a aplicação que nós temos lá embaixo. Olha, f de x é igual a x, se esse x for positivo ou for nulo. E menos x, se esse x for negativo. E aí a gente fez a comparação entre os gráficos, né? Na parte que a gente estudou, quando ela não tem módulo, ela avança para baixo do eixo x, ó, né? E quando ela é com módulo, não existe essa parte aqui embaixo, ela rebate para cima do eixo x. Beleza. Na hora de recuperar, a gente vai resolver uma equação modular, né? Na verdade, uma função modular, né? A nossa máquina de calcular. Então, vamos substituir aí o f pelo o f do valor 4 e onde tiver o valor de x. Onde tem x, a gente tira a letra e coloca o número, né? Máquina de calcular, vamos lá? F do número 4. Então, vamos lá. 2 menos 4 menos 2, né? Acho que já tem aqui, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos substituir aqui. Ah, já tá prontinho, né? A professora Lúcia tem a vontade de fazer na hora aqui, mas tá bom. 2 menos 4? Dá menos 2. Menos 2. Menos 2 dentro do módulo é o mesmo que 2. E 2 menos 2 é 0. É 0. Então, a alternativa correta é a letra B. A gente fez dessa forma porque teve vezes de não dava tempo, né, muito corrido, aula, né? Não dava tempo. Então agora dessa forma aí fica mais prático, né? Verdade, beleza? Tranquilo, né? Então vamos à última revisão da última aula. Lá na aula 29 aí a gente partiu função exponencial. Também o seu valor numérico, as suas equações, vamos ver. Aqui sim a gente vai resolver uma equação, tá? Vamos lá então, relembrando as funções exponenciais, a variável x ela se encontra lá no expoente. Então, esse é o detalhe principal da função exponencial, né? Onde A é um número real, ou seja, pode ser fração, pode ser decimal, pode ser inteiro. Só tem um detalhe, ele não pode ser 0 e nem pode ser 1. Quem é o A? A minha base. Isso. Né? Muito bem. O valor numérico sempre do mesmo jeito, máquina, né? De calcular. Substitui a incógnita pelo aquele valor desejado no exercício, no problema, tá? Perfeito. Existem 4 passos para a gente resolver uma equação exponencial. Vamos lembrar? O primeiro passo é reduzir os dois membros da equação a potências de mesma base. Aí tem um detalhe, tá? Fatoração. E eu lembro que um dia desse uma professora, né, presencial nos mandou uma dúvida de uma aluna sobre fatoração. Fatoração nada mais é do que você escrever um número inteiro em forma de multiplicação de fatores primos. Por exemplo, eu pego o número 30. O número 30 é um número inteiro e composto. Por quê? Porque ele é resultado de multiplicações. Quais números eu multipliquei para encontrar o 30? Aí eu tenho que fazer as divisões. 30 dividido por 2, que aí vai dar 15. Depois, 15 não dá para dividir por 2, aí eu divido por 3. 15 por 3 dá 5. Aí 5 não dá por 3 e nem por 2. Então eu vou por 5. Então esse é o ponto de fatoração. Aí eu uso a fatoração que vocês já aprenderam lá no 6º e no 7º ano. Beleza, e depois disso, né, uma vez que está com a mesma base, aí você pode eliminar as bases para poder trabalhar com os expoentes. Esse trabalho com expoente, muitas das vezes há uma necessidade de aplicar as propriedades das potências, ou seja, o rep da potência você vai precisar aplicar aqui. Verdade. No quarto passo, aí sim. Só resolver a equação que tinha no expoente.
Então, a equação que se apresentou no expoente é o que você vai precisar solucionar, porque o seu x está lá, né? Está lá no expoente, certo? Certo. Vamos resolver então? Vamos fazer? Lá. Resolvendo a equação exponencial abaixo. Temos como resposta, aí olha só que legal, nessa equação exponencial, se vocês olharem direitinho, a base já está toda na mesma, né, com a mesma informação, o mesmo número. Que legal, já né? é a mesma base. Então, o primeiro passo está feito já. Está feito. Beleza. Já foi feito um passo. Um passo a menos. Então, se o primeiro passo foi feito, a gente vai para o segundo, né? Eliminar as bases? Podemos eliminar as bases. Mas, para isso, o terceiro diz sim, aplicar a propriedade, né? Multiplicação de potência da mesma base. Na multiplicação, né? O que faz? Como é que é mesmo? Cadê o rap? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Então, vamos somar? Então, vou ficar com x mais 2x menos 1 igual a 2x menos 1. Tudo que tem x de um lado, que não tem de outro. Agora, a gente ficou com uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho lá x mais 2x. Esse 2x aqui tá positivo, vai passar para outro membro? Negativo. Então, menos 2x. Do outro lado, menos 1. Esse menos 1 aqui vai passar para o outro lado? Mais 1, né? E assim a gente vai. Vamos lá. 2x menos 2x? 0. A gente pode eliminar? Pode. E 1 menos 1? 0 também. Então fiquei com x igual a? 0. 0, né? Essa é a minha resposta correta. A alternativa é a letra C. Beleza. Também tinha tudo resolvido, mas a gente gosta de resolver, né? Faz, a gente... Vamos lá, vamos mostrar aqui. Aqui a gente mata a dúvida a gente e mostra o lá, cálculo. elimina as bases, soma os expoentes e trabalha com a equação que se encontra lá nos expoentes, entendeu? Vamos eliminar aí todo mundo do mesmo jeitinho, x igual a 0. Resposta correta é a letra C. Beleza. Muito bem, muito bem. Então, para quem precisou, teve essa necessidade de recuperar, né, os seus estudos, o seu conhecimento, a gente está aqui para isso, né? Então, agora sim é hora de você fazer a avaliação de recuperação, mas com tranquilidade. Muita calma nessa hora, cautela, atenção, né? A gente quer que vocês façam a leitura, a interpretação, tá tudo dentro do que a gente trabalhou nas aulas, não tá fora. E durante as aulas a gente fez foi em função da função, né? Muitos exemplos, muitos exercícios, muita aplicação, sempre a gente buscando trazer para a prática, né? Para o cotidiano, para o dia a dia, né? E eu acho que aí é só... Daí uma dica para quem vai fazer recuperação ainda. Enquanto a professora... Acabou aqui a revisão. Beleza, demos aquela lembrada, vocês lembraram de tudo. Enquanto a professora vai organizando a sala, vai tirando os alunos que não vão fazer a recuperação, vai ficar só com fazer a recuperação. Tomara que não fique ninguém, né? Todo mundo. Mas se ficou alguém, enquanto ela faz isso, canta algumas paródias que nós aplicamos da potência, paródias da função, vai te ajudar bastante. E aí, sentou, não é prova, não é uma atividade, eu vou fazer a atividade. Com calma, tranquilo, você vai ver que flui bem melhor. Porque quando eu coloco o peso de que é prova de recuperação, parece que dá uma sobrecarga. Chega, pesa nos ombros, né? Tira esse peso do ombro. Teste de conhecimento. É uma atividade, vai ter na atividade, na avaliação, tudo que eu sei fazer. Porque eu já estudei, eu já revisei e vai lá e parte pro abraço. Quem participou das aulas, quem fez as atividades de sala, é só colocar em prática, né? É só o tique de certo, é esse tique de certo aqui que a gente espera de vocês, tá, gente? É só um abraço pro gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro. Saúde, felicidade, sucesso, tudo de bom. Beijo no coração. Tchau, tchau.